O nosso assunto agora é futebol. O Tribunal de Justiça Desportiva pode punir hoje à noite os times do Goiás e do Vila Nova por causa da briga de torcidas durante o clássico no último dia 15 no estádio Serra Dourada. O procurador-geral do TJD, Otávio Forte, está aqui com a gente no estúdio e vai falar para a gente que punições são essas, procurador. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Michele. A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportivo, que é o órgão acusador da Justiça Desportiva, está denunciando o Vila Nova e o Goiás e solicitando como pena a multa de R$50 mil para cada uma das equipes e a perda de 3 jogos de mando de campo também para cada uma das equipes. Também pode ser portões fechados, né? Pode ser também. A questão dos jogos em portões fechados é uma novidade na Justiça Desportiva brasileira, que iniciou no Campeonato Brasileiro passado e que o TJD do Estado de Goiás vai enfrentar pela primeira vez nesse julgamento de hoje à noite. Agora, procurador, as torcidas protagonizam as brigas e os times devem ser responsabilizados por isso? Sim. A Procuradoria tem entendido, assim como também os estudiosos do direito desportivo, que, de acordo com o Estatuto do Torcedor, até mesmo o atual regulamento de competições da CBF, como o da FIFA, os clubes devem ser responsabilizados na esfera desportiva por atos praticados por seus torcedores, uma vez que os torcedores também são partes integrantes dos seus clubes e, inclusive, os clubes vivem dos seus torcedores, das rendas que são proporcionadas. Portanto, essa tipificação, essa pena aplicada é por uma infração prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em que é obrigação das equipes manterem a praça de esporte com segurança necessária. Mas o senhor acredita, procurador, que esse tipo de punição, multa e também o mando de campo, tirando o mando de campo, resolve o problema dessa selvageria, como a gente estava vendo nas imagens ali, entre torcedores, principalmente do Goiás e do Vila? Com certeza, essa não é a única medida que vai solucionar a violência. A violência é uma questão, e a violência no estádio, de segurança pública. Nós, da Justiça Desportiva, estamos fazendo o que está dentro da nossa competência, o que é o nosso dever. Cabe também à segurança pública, à polícia, ao Ministério Público, que já tem agido, agir de forma mais contundente para tentar diminuir, pelo menos, a violência nos estádios. No âmbito do direito desportivo, nós lidamos com o torcedor como o torcedor que chega a um fanatismo para poder agir dessa maneira dentro das praças desportivas. E, portanto, a punição no seu clube provavelmente vai atingir esse torcedor e pode fazer com que essa cultura melhore. Mas não é a única medida a ser tomada. Agora, por falar em atingir o torcedor, que esses baderneiros, que se dizem torcedores organizados, eles vivem repetindo essa situação. O que acontece com esse torcedor que faz essa bagunça, essa briga, que é identificado? O que acontece com ele? Pelo Estatuto do Torcedor, esse torcedor deve ser impedido de entrar nos estádios. Entretanto, não foi ainda sistematizado todo o aparato necessário para proibir a entrada desse torcedor no estádio, para impedir, quando acontece um jogo, que esse torcedor adentre novamente no estádio e faça os mesmos atos já praticados. Nós vivenciamos isso há pouco tempo, aqueles torcedores do Corinthians que foram presos há mais de um mês na Bolívia e depois retornaram ao Brasil e praticaram atos de violência em Brasília, em São Paulo, até mesmo em Londrina, no Paraná, naquele último jogo do Atlético Paranaense e do Vasco, portanto, demonstrando que o Estado ainda tem que investir na segurança pública dos estádios para efetivar essa determinação do Estatuto do Torcedor. Ainda não há meio de fiscalizar. Por exemplo, aquela tentativa lá de pegar o CPF na hora de entrar, seria para conseguir fazer esse tipo de fiscalização? Essa é uma das medidas que o Campeonato Goiano está tentando aplicar. A compra através do CPF para que impeça esse torcedor de entrar. Mas não só a compra, é necessário verificar também na entrada da catraca do estádio, para que esse torcedor fique impedido de adentrar novamente no estádio. Nesse último jogo, o jogo que está sendo denunciado e que vai ser julgado hoje, foram efetuadas quase 50 ou mais de 50 prisões. Portanto, é necessário que nos próximos jogos esses torcedores
fiquem impedidos de adentrarem no estádio para que não façam os mesmos Essas atos. cenas de selvageria que a gente está vendo aí, né? A gente tem que lembrar também que nós estamos no ano de Copa, né, procurador? E medidas mais rígidas têm que ser tomadas, que a gente vê a violência não só em Goiás, mas também em todo o Brasil, como o jogador do Santos, né, no último final de semana. O senhor acredita que outras medidas são necessárias aí para a gente evitar essa violência? É necessário uma atuação de forma conjunta de segurança pública e de tentar minorar, pelo menos, essa violência que está acontecendo dentro do estádio, como nós vimos aí nas imagens, como também fora do estádio, quando o torcedor vai retornar para sua casa e muitas vezes, como também foi noticiado, quando cidadãos do bem estão em pontos de ônibus e são atingidos por esses marginais que estão retornando dos estádios. É necessário uma atuação de polícia e de segurança pública, com investimento em inteligência e uma ação coordenada. Né? São verdadeiras quadrilhas. Agora, só para fechar rapidamente, com essa possibilidade de perda de mando de campo, é possível que haja uma final Goiás e Vila aí de portões fechados sem público? Pode acontecer, uma vez que esse julgamento é um julgamento de primeira instância e desse julgamento cabe recurso para o pleno do TJD. Como o campeonato goiano é muito rápido, em virtude da Copa do Mundo, com jogos aos domingos e às quartas-feiras, pode ser que a punição ocorra nas semifinais ou nas finais, caso uma das equipes cheguem até essas fases. Ou seja, todo mundo pode ser punido por conta desse tipo de situação, né? Fica aí o alerta para ver se isso não acontece mais, né? Infelizmente, essa é a medida que cabe à Procuradoria do TJD e é a medida que temos adotado desde o início do Campeonato Goiano e seremos cada vez mais rigorosos porque entendemos que o marginal, o violento, tem que ser extirpado do estádio e mesmo da sociedade. Procurador Otávio Forte, muito obrigado pela sua participação aqui no JBZ Primeira Edição. Muito obrigado, estou à disposição. Boa tarde, Michele. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.